Então vamos lá, galera. Então algumas pessoas ali já falaram em relação a qual é a farinha que eu uso, né? Então eu uso a Venturelli, né? Não é propaganda, não recebo coisa nenhuma para isso. Quem sabe um dia eu receba, né? E eu tô com dificuldade em relação aos vídeos, porque como eu não tenho câmera profissional, não tenho nada, tudo isso eu faço quando eu tô fazendo os pães para mim, me divertindo e tal. Então, acaba que para gravar um vídeo, né, com todo o processo, demora muito, né? E também para não ficar sem os vídeos, porque eu acho legal, então eu vou fazer tudo sempre passo a passo. Então, esse primeiro vídeo aqui, por exemplo, é como alimentar o seu fermento no frio, né? Porque o que que acontece? Eu quero fazer um pão para esse, na realidade eu vou fazer uns 2 pães esse final de semana, né? E aí eu preciso alimentar o meu fermento. Então eu vou fazer uma experiência, né? Ó, na minha cidade aqui tá fazendo 16 graus, né? Uma temperatura baixa para pro fermento. Só que o que que acontece? Eu trabalho, tenho minha vida profissional, tudo, então os meus pães normalmente eu faço nas minhas folgas, né? Eu alimento fermento, por exemplo, hoje é quarta-feira, então eu alimento o meu fermento, vou alimentar o fermento agora, porque amanhã eu só vou conseguir mexer nele à tarde, então eu poderia alimentar amanhã de manhã também, enfim. Mas como tá frio, eu quero fazer uma experiência. O que que eu vou fazer? Eu vou alimentar 2 fermentos, na realidade eu vou alimentar 3 fermentos, porque eu quero ter a certeza de que eu vou conseguir fazer o meu pão, né? Eu vou deixar um deles crescendo em temperatura ambiente, nesses 16 graus, né? E os outros 2 eu vou colocar ali dentro do forninho para, né, para poder controlar a temperatura, tá? E aí eu vou mostrar as 2 temperaturas para vocês, vou mostrar o tempo de crescimento, quanto tempo vai demorar, quanto tempo não vai demorar, se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei, é uma experiência, tá? Então eu tenho aqui 2 dos meus fermentos, né? É o mesmo fermento, na realidade, é o Fermar que eu uso. Esse daqui já tá 2 semanas ali na geladeira, porque eu fiquei 2 ou 3 semanas, na realidade, sem fazer pão, porque eu peguei uma gripe. Esse daqui tá alimentado na proporção 1, 2, 3, esse daqui na 1, 2, 2. E vocês já vão ver a diferença entre um e outro quanto ao tempo. Eles estão exatamente o mesmo tempo na geladeira. Então, é 2 ou 3 semanas que esses fermentos eles estão na geladeira. Então, esse daqui, por exemplo, alimentar na proporção 1, 2, 2, né? Tu pode ver já que ele já criou aquela água escura ali no fundo e tal. E aí tu pode perguntar, Elton, mas já não estragou esse fermento? Não, o fermento ele tá aqui, ele tá vivo, tá? O que que eu vou fazer? O certo seria eu alimentar ele uma vez, né? Agora, descartar o restante e depois alimentar ele outra vez, tá? Isso seria o certo que eu deveria fazer para o meu fermento ele ficar bem forte. Só que como eu já conheço o meu fermento, não tem necessidade. Então eu só vou alimentar ele uma vez e ponto final, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 2 alimentações aqui, que vai ser a alimentação para o pão, tá? Que eu vou utilizar na proporção 1, 2, 2, que eu vou colocar nesses 2 potinhos aqui. E esse daqui eu vou manter no mesmo pote, eu vou alimentar na proporção 1, 2, 3, que vai ser para pizza. Galera, essa pizza eu já tentei gravar um vídeo dessa pizza umas 10 vezes para colocar no canal. E como é um processo muito longo, desde fazer a massa, deixar crescer, tem uma longa fermentação, ela fica pelo menos 48 horas fermentando na geladeira, tal, depois recheio, assa, tudo mais, por aí vai. Então eu nunca consegui completar o vídeo, porque sempre falta alguma coisa, quando eu vou ver já deu espaço na memória do meu celular e eu não consigo fazer nada, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todos eles, tá? O meu pão aqui, né? Eu vou fazer um pão italiano tradicional, que é o que eu gosto, e aqui eu vou fazer um pão caseiro, tá? Daí eu vou colocar o vídeo ali do pão caseiro, tá? Então eu vou alimentar aqui o meu fermento, todos eles eu vou alimentar na proporção a todos eles, né? Esses 2 aqui que são para os pães, eu vou alimentar na proporção 1, 2, 2, que é o que eu mais gosto, tá? E aí ele fica mais líquido. Então, ó, eu vou jogar aqui, vou jogar na pia, tá? Aquela água do meu fermento, então, ó, acabei de jogar ali na pia, então já saiu a água, tá? E aí aqui eu vou colocar, então, se eu vou alimentar na proporção 1, 2, 2, então eu vou colocar uma parte de fermento, 2 partes de água e 2 partes de farinha. Então eu gosto de usar sempre aqui 30 gramas, porque eu uso 30, 60, 60, isso vai dar 150 gramas. Ali para normalmente eu utilizo 90%, 30% de fermento,
Então, se eu vou utilizar ali 400 gramas, eu vou utilizar 120 gramas de fermento e vai me sobrar ali 30 gramas ainda para guardar a minha massa mãe, tá? Então, eu vou colocar aqui 30 gramas desse fermento aqui. Vou colocar 30 gramas desse fermento aqui. Eu já assisti uns vídeos meus ali, às vezes eu falo uma coisa, faço outra, mas é porque é difícil, né? 32 gramas, tá ótimo isso daqui, tá? Mesma coisa nesse daqui, então é a mesma alimentação, tá? Para 2 pães distintos, um vai ser um pão italiano, outro vai ser um pão caseiro. E aí, o que vai acontecer? Então, eu peço para vocês um pouco de paciência, tá? Eu vou colocar esse vídeo, né, de como alimentar o seu fermento lá no canal, tá? E o mesmo vídeo vai estar lá como o primeiro passo para fazer o pão italiano com a farinha Venturelli. Pronto, esse vai ser o título do vídeo. Depois, primeiro passo para fazer o pão caseiro. Então eu vou dividir em playlist porque é a forma que eu consigo alimentar o meu canal, porque eu não vivo disso por enquanto. Quem sabe aí um dia eu começo a monetizar esse canal ali, né, que é algo que eu faço por puro prazer, né, e quem sabe dê certo. Mas por enquanto eu não faço. Então olha só o que acontece. Isso daqui, né, não faz sentido eu guardar isso daqui porque já está ali 3 semanas. O que eu poderia fazer? Eu poderia alimentar esse fermento para colocar ele na geladeira. Não vou fazer, por quê? Com certeza vai sobrar um pouco de massa mãe daqui, um pouco de massa mãe da outra alimentação ali. Então esse fermento aqui, ele vai fora, tá? Ele vai fora. Vou alimentar agora com água, né? Então eu vou colocar aqui as 60 gramas de água, né? Então eu coloquei na proporção 1, 2, 2, então eu coloquei uma parte, né, que corresponde a 30 gramas de fermento, 2 partes, multiplica por 2 isso daqui, então são 60 gramas de água, 60 ml de água. Então eu vou colocar ali 60 ml de água. Tá aqui, 30, 40, 50, 60 ml. Passou um pouquinho, tem problema, né? E aí o meu fermento, ele tá bom ainda. Ó. Ele tá diluindo fácil. O que acontece? Quando o teu fermento ele dilui fácil dessa forma aqui, significa que ele não tá tão forte como ele deveria estar, tá? Ele diluiu muito fácil. Normalmente tem muito trabalho para diluir o fermento. Mas como eu falei para vocês, eu vou insistir. Então eu vou fazer a alimentação dele aqui. E aí, como um deles vai ficar dentro do forninho ali, numa temperatura ali de uns 27, 30 graus, se eu ver que ele demora mais de 6 horas para ele dobrar de volume, né, dobrar de tamanho, aí eu vou alimentar ele de novo e daí eu vou gravar o vídeo falando para vocês, olha, ele demorou mais de 6 horas, tive que alimentar de novo, beleza? Então tá ok. Posso colocar esse para cá, volta esse para cá. Mesma coisa, 60 gramas, então vou colocar aqui as minhas 60 gramas. 39, 40, 50, 52, 58, 59, tá ótimo. Ai, meu Deus do céu, ele sempre deixa faltando alguma coisa. Não tem problema, uma graminha ali, não tem problema nenhum. Então, mesma coisa, né? O fermento, ele tá diluindo fácil, né? Também, né? 3 semanas ali na geladeira. Elton, que absurdo. Galera, na realidade, assim, ó, quando tu começa a fazer pão, tá? Tu vai perceber que tem inúmeras variações, tá? Depende do lugar onde tu mora, depende da farinha que tu usa, depende da água que tu usa. Cara, são vários fatores que influenciam no teu fermento, tá? O que tu tem que fazer são vários testes até achar a característica, até entender como é que funciona o teu fermento, tá? Então, o meu fermento, ele funciona dessa forma. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar também 60 gramas de farinha. Por que 60 gramas de farinha? Porque eu estou alimentando na proporção 1, 2, 2. Então, 30 gramas de fermento, 60 de água e 60 de farinha. Então, vou colocar aqui a farinha. 40, 52, 58, pronto, 60. Foi? 59, pronto, mais um tiquinho aqui, 60. Vou mexer isso daqui. Tu já sabe, quando eu alimento na proporção 1, 2, 2, ele fica com uma consistência diferente, ele fica com uma consistência de iogurte, né? Então ele fica mais mole. Consequência disso,
a massa do teu pão ela fica mais hidratada, né? Então o que eu te aconselho? Quando tu alimentar na proporção 1:2:2, eu te aconselho a fazer uma hidratação menor no teu pão. Faz uma hidratação ali de 60, no máximo 65%, tá? Que é o que eu faço. A Venturelli, ela aguenta muita hidratação. A última vez eu fiz com 70% de hidratação e uma alimentação 1:2:2. Só que o que acontece? Ali eu fiz uma massa muito grande. Eu fiz uma massa pesada, eu fiz com 450 gramas de farinha. E aí eu fiquei com um pão muito grande, então na hora que eu fui assar ele acabou esparramando na forma e acabou não crescendo tanto quanto eu queria. Mas de gosto não tem erro, de gosto fica sempre sensacional. Então tá aqui pronto, esse daqui. Depois vou decidir qual vai para onde. Mesma coisa aqui, 60 gramas de farinha. Então vem aqui minha farinha Venturelli. 60 gramas de farinha. Ali, 47. 58. Pronto. Tá aqui, 60. É o que eu fico falando no meio do vídeo, aí eu não consigo nem acelerar os vídeos, mas paciência. Vocês acelerem aí na casa de vocês. Bota na velocidade 2x. Que é o que eu faço quando eu assisto os vídeos que eu gosto. Ó, galera, muito massa. Eu tô feliz pra caramba. Esse canal, ele tá crescendo organicamente, digamos assim, né? Por quê? Pô, eu não divulgo pra ninguém, cara. Não, né? Os meus amigos, nem meus familiares, ninguém sabe que eu fiz esse canal. Porque era pra ser algo divertido e tá sendo, de fato. Só que aí no final das contas acaba sendo muita responsabilidade, porque tu tem que ficar colocando os vídeos no canal. No final das contas a pessoa se inscreve no teu canal por algum motivo, porque ela viu e quer continuar vendo os vídeos, né? Então acaba se tornando uma obrigação e eu não tenho esse tempo, né? Então isso que acaba sendo complicado, mas eu tô achando muito bacana. Porque eu jamais imaginei que fosse ter esse número de inscritos, a galera comentando. Pô, obrigado pra caramba a galera que comenta. Pô, independente do comentário, é sensacional, cara. Né? Então aqui só pra mostrar, né, a consistência ali, ó. Ó. Fica de fato parecendo um iogurte. Né? Ó. Essa é a consistência, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Né? Deixa eu lavar aqui minha mão. Deixa eu secar minha mão. Então, tá aqui o primeiro. Tá aqui o segundo. Vou fazer a marcação, né? Por que eu vou fazer a marcação? Eu vou fazer a marcação porque agora eu quero saber o tempo que vai demorar para ele dobrar de tamanho. Outro detalhe, tá? Eu tirei agora da geladeira o meu fermento, tá? Eu tirei da geladeira e vim fazer. Não deixei ele em temperatura ambiente, não tem nada disso. Sempre fiz o pão assim. E no verão funciona muito bem. Eu tenho certeza que dentro do forninho ele vai ter uma resposta muito boa, tá? Tem gente que tira, deixa temperatura ambiente. Não, nada disso, tá aqui? Vou fazer a marcação aqui, como eu sempre faço. Vou fechar aqui só para segurar bem. Ó. Soltei aqui a tampa, é assim que eu faço. Esse daqui, ele vai ficar dentro do forninho, tá? Então esse daqui vai ficar dentro do forninho, então eu gosto de colocar aqui, eu tenho orgulho do meu fermento, né? Então eu gosto de colocar aqui o nome do meu fermento. Então o nome do meu fermento, Fermar, adoro colocar o nome dele aqui. Vou colocar aqui a proporção que eu alimentei, 1:2:2, uma vez que é para fazer o meu pão. E eu vou colocar agora a hora, que são exatamente 5 horas, 5:10. Então eu vou colocar aqui 17:10. Não sei se tá dando para ver aí, acho que não. Mas tá aqui, é a marcação que eu sempre faço, tá aqui.
1, 2, 2, 2, 2, 17. Tá aqui o meu fermar. Claro que agora ele subiu nas paredes aqui, mas não tem problema nenhum. Então esse daqui ele vai pro forninho e depois eu vou mostrar para vocês ali os dois no forninho. Então tá aqui. Então eu coloquei ali no forninho. Esse daqui, mesma coisa. Fazer a marcação aqui, ele sempre fica aqui no fundo mesmo, essa quantidade de farinha e água. Colocar aqui mais uma vez meu orgulho. Fermar porque esse cara aqui é um matemático. Para quem não sabe, eu sou mestre em matemática, enfim, sou professor de cálculo de engenharias e tudo mais. E fazer pão é minha terapia. Proporção 1, 2, 2. E aqui a hora 17 e 10. Fechou? Esse daqui vai para a temperatura ambiente. Eu já vou mostrar onde é que eu deixo cada um deles. E agora eu vou fazer a alimentação desse daqui na proporção 1, 2, 3. Esse daqui, olha só, o alimento na proporção 2, 3, eu já sei que esse pote é pequeno, tá? Eu poderia trocar de pote, mas eu tô sem um pote decente ali, a não ser aquele sujo. Aquele outro pote lá onde estava na alimentação 1, 2, 2 é que seria o ideal. Então eu já sei que esse meu fermento aqui, em 6 horas, 8 horas, ele tá esparramando, porque ele é um pote pequeno. Outra coisa, tá? Quando tu alimenta numa proporção menos hidratada, ou seja, 1, 2, 3, ele demora mais para começar a crescer. Então, as 3, 4 primeiras horas, às vezes, ele tem um crescimento muito pequeno e aí depois ele começa a crescer muito rápido, tá? Então, eu vou separar aqui 30 gramas, que eu vou fazer ele 30, 60 e 90. Então, eu vou separar aqui 30 gramas. Seis. Eu gosto muito das duas alimentações, não sei qual que me agrada mais. Vou tirar aqui esse fermento aqui que sobrou. Galera, eu vou usar o mesmo pote, tá? Vou usar o mesmo pote. Ah, Elton, mas tá ali... Vou usar o mesmo pote aqui, ó. Ah, Elton, mas tá ali há 3 semanas na geladeira, não sei o que. Cara, aqui tá super frio, tá? Tá na geladeira, não tem nenhuma inconsistência, tá 100%. Vou usar o mesmo pote, sim, senhor. Então eu vou colocar aqui. Eu devia ter criado... Mas eu tava muito ruim da gripe, mas eu devia ter criado vergonha na cara. E eu devia... Pô, tá tudo aqui, não precisa nem pesar, né? Capaz de ficar alguma grama aqui agora. gramas. Tá ótimo. Eu devia sim ter alimentado ele uma vez por semana, pelo menos. Mas eu realmente estava muito, muito ruim. Então aqui eu vou colocar... Vou alimentar na proporção 1, 2, 3. Se eu vou alimentar na proporção 1, 2, 3, então é uma parte de fermento, 2 de água e 3 de farinha. Então vai ficar 30, coloquei 30 aqui, vezes 2, 60, vezes 3, 90, né? 30 vezes 3 dá 90, então é isso daqui. Então eu vou colocar aqui exatamente 60 gramas, que seria o equivalente a 2 partes. 60 gramas de água. Tá ali, 60 gramas de água. E aí, aqui, ó, se vocês forem ver, essa proporção, ele já dilui menos fácil, né? Ele já não dilui tão fácil como o outro diluiu. Talvez tem que mexer aqui com a colher para ele dar uma diluída melhor aqui. Ele ainda fica lá, né? Ó, tá lá dentro mesmo assim, tá vendo? Então o fermento, esse daqui com certeza ele tá muito forte, porque como ele foi alimentado
uma hidratação menor, então ele automaticamente ele resiste mais tempo também na geladeira. Então é uma dica também, né? Se tu quiser que teu fermento ele aguente mais tempo na geladeira, sem precisar alimentar, aí tu faz ele uma alimentação um pouco menos hidratada, faz alimentação 1, 2, 3, faz uma alimentação de repente 1, 2, 4, pá, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, né? Então alimento na proporção 1, 2, 4, outro alimento na proporção 1, 1, 2, 1, 1, 3, sempre assim uma alimentação menos hidratada, quanto menos água tu colocar, melhor. Então é isso. Então dilui bem o teu fermento. A barulheira que vai sair nesse vídeo aí. A minha preocupação a minha maior preocupação na realidade é colocar os vídeos para vocês, tá? Porque eu tô vendo que tô ficando muito tempo sem colocar vídeo e daqui a pouco o canal ele começa a desandar. Então aqui agora eu vou colocar 30 de fermento, 60 de água, 90 de farinha, proporção 1, 2, 3. Então tá aqui. Vou colocar agora 90 de farinha e tu vai ver que é outra consistência, né? Já disse, esse daqui não seria o pote ideal para fazer essa alimentação, mas eu não tô 86, não tô a fim de 89, pronto, mais a farinha da colher vai dar certo. Então vou fechar o pote aqui. E aí é que tu vai ver que a alimentação ela vai ficar bem mais consistente. Já posso guardar isso daqui. Isso daqui eu vou guardar. Essa alimentação fica uma massinha já, né? Bom, sabe o que seria legal? Não sei nem se vocês vão escutar o vídeo até esse momento, mas seria muito legal se vocês me dessem sugestão de vídeos. O que vocês gostariam de ver por aqui, né? De repente uma experiência que você não consegue fazer em casa. Pô, eu podia fazer essa experiência aí e tal. Eu gostaria de fazer aqui a diferença das autólises também. Então, essa vai ser a parte 1, alimentando fermento. Depois, a parte 2 vai ser fazendo a autólise. Mas já vou subir esse vídeo aqui porque eu não tenho espaço no celular. Então, eu sou obrigado a subir o vídeo. Então, aqui, foi. Ó, a diferença já, né? Ó, se eu mexo aqui, ele nem sai do lugar, né? Olha só. A diferença da consistência da massa, ó. Tá vendo? Então ela fica uma massa bem consistente. Claro, menos hidratada, né? Bom, como eu já sei o pote que eu coloquei para fazer o pão de casa e o pão italiano, que vai ser a mesma proporção de hidratação, de alimentação, esse daqui eu já sei que é a pizza. Então, a pizza eu alimento o fermento na proporção 1, 2, 3, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Mais uma vez. Meu fermento lindo e maravilhoso. Meu fermar, proporção 1, 2, 3. E agora são 17 e 20. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. O que eu faço? Tá aqui o meu forninho. Tá aqui o forninho que eu uso para assar os meus pães. Eu coloco aqui na prateleira mais baixa, porque senão esse pote aqui ele bate ali em cima, tá? E aí eu acendo a luz do forninho. Por que eu coloco essa toalha? Eu coloco essa toalha porque eu não gosto da luz batendo direto no meu fermento. Só por causa disso. Se vai influenciar alguma coisa, não faço a menor ideia. E aí o que eu faço? Eu tenho aquele termômetro ali, que eu mostrei antes para vocês. Esse fiozinho aqui, esse termômetro normalmente eles usam, eu comprei no Mercado Livre, acho que paguei, não lembro agora, uns 20 pila, tá? Ele mede a temperatura tanto aqui quanto aqui, certo? Ele tem a temperatura aqui, ó, dentro e a temperatura fora. A temperatura dentro é essa temperatura aqui, ó, certo?
E a temperatura fora seria eu pegar e levar esse fiozinho aqui para fora de algum lugar, tal. Então, aqui no meu, a temperatura, pode ver que a temperatura fora aqui já começou a aumentar. E aí o que que eu faço? Eu deixo aqui em cima, né, do potinho, porque eu vou controlando a temperatura dele por ali. E aí eu fecho o forninho. O que que acontece? Eu já sei, eu já conheço o meu forninho. Se eu deixar ele apenas assim, ó, né, deixa eu colocar aqui, ó, o fiozinho ali saiu. Então, o fiozinho caiu, vou colocar de novo ali, vocês já entenderam, né? Se eu deixar o meu forninho assim, ó, ele não tá ali travado, né? Ele só tá aqui encostadinho. Se eu deixar ele assim, certo? Tá aqui. A minha temperatura aqui dentro ela vai ficar em torno de 27, 30 graus, certo? Se eu fechar o forninho, fechei o forninho, a temperatura ali dentro começa a aumentar muito, tá? Então o que que eu te aconselho? Eu te aconselho na tua casa, deixa o forninho ali entreaberto, caso tu não tenha o termômetro, porque ele não vai passar ali dos 30 graus, que é a temperatura ideal, ok? Então esses vão ficar aqui e esse daqui ele vai ficar aqui, certo? Então aí eu consigo controlar a temperatura ali. Então é isso, eu volto para mostrar para vocês daqui a pouco a temperatura, né? E também para mostrar o resultado final do crescimento. Então, nós temos aqui 1h da manhã. Agora eu vou me deitar. Eu desliguei a luz aqui, por quê? Porque tá muito tarde, não vou fazer o pão agora, eu vou fazer o pão amanhã de manhã. Tá? E o fermento ali, ele dobrou de tamanho, né? Ele demorou um pouco mais de tempo. A temperatura aqui dentro 22 graus, 23, aqui fora 16 graus. E esse daqui realmente não esboçou absolutamente nada, ó. Tá? Reação nenhuma. Então, aqui a experiência diz o seguinte, essa bagunça ali, né? A experiência diz o seguinte: no inverno, temperatura ambiente não rola, né? Então, mantém a luz do forno aqui. Novamente, o que eu vou fazer, né? Eu não vou ligar a luz do forno agora, porque eu vou deixar ele crescer e daí amanhã de manhã eu vou bater uma foto só, não vou filmar, mostrando até onde que chegou. Então ali a gente consegue marcar, aquele ali chegou até a ponta do 2 ali, esse daqui ele vai continuar crescendo, esse daqui ele transborda, tá? E é isso aí.